Hi everybody, how are you? Aqui é o professor Jaime, professor de língua inglesa de vocês, com a segunda parte do nosso conteúdo, The Simple Past. Nós vimos a primeira parte, agora entramos na segunda parte. Esteja atento. Are you ready? Let's go! Bom, aqui nós já estamos com uma tabela que vai mostrar para nós a formação do Simple Past com verbos regulares. Isso significa que existe uma formação do Simple Past com verbos irregulares. Não é o caso dessa tabela, porque essas são dos verbos regulares. Let's go! Qual é a estrutura da forma afirmativa, da forma negativa, da forma interrogativa e de uma forma nova para nós, a interrogativa negativa? Como é que ocorre essa estrutura? Em primeiro lugar, na forma afirmativa e na negativa vem o sujeito, que pode ser pronominal, como está aqui, I, como pode ser nominal, Pedro, Antônio, Rose, Betty, pode ser car, the car, enfim. O sujeito ele vai vir sempre em primeiro lugar, nesse caso aqui pronominal I, nesse caso aqui ó, da negativa they, né? O verbo principal, ele vai vir, quer dizer, o verbo da oração, né? Ele vai vir com a terminação, que é o verbo principal, com a terminação ed, ou seja, é o sujeito mais o verbo, que na terminação vem ed. Aqui ó, tem o verbo skip, né? E a terminação dele dobra, terminação consoante, vogal, consoante, dobra a consoante final e acrescenta ed para poder fazer o que? O passado simples do verbo regular. Então, observe que isso passa a ser uma regra para o verbo regular. Terminação consoante, vogal, consoante. Você pega a última consoante, dobra e acrescenta ed no final. Então, vai ser sujeito mais o verbo com ed no final na afirmativa. Na negativa, será o sujeito, né, que é aqui no caso o pronome they, mais did e not. Did é o verbo auxiliar no passado. Did, o verbo auxiliar no passado, só que na forma negativa. Nós estamos estudando o Simple Past. O passado de do é did, ok? Só que na negativa. Ele vai indicar o did mais o not, aqui no caso did not, vai indicar a negativa. E quem é que vai... mais adiante, o verbo principal, ele não vai levar o ed. Na negativa, ele não leva, porque o did já é o passado de do, que é o auxiliar do, né? E ele já mostra para nós que o verbo, o tempo verbal para essa frase vai ser o que? Passado. O infinitivo, ele não vai levar o ed no final aqui na negativa, porque o auxiliar já está no passado. Na interrogativa, o auxiliar se mantém, mostrando lá no início, né, com a função dele na interrogativa, com a função dele, né? E o que acontece? O sujeito vai para o lugar, para o segundo lugar. Então veja que aqui o sujeito, na negativa, o sujeito está em primeiro lugar e o did not, ele vem em segundo lugar. Já na interrogativa, ele passa para cá. O did passa para o lugar do sujeito e o sujeito para o lugar, né, do auxiliar, ou seja, do did. Então, did she arrive, ou seja, o infinitivo, ele continua semelhante à negativa. Ele continua ali sem ed no final, porque o did já diz que essa frase aqui ela está no passado, por conta do auxiliar, que estava aqui também na negativa, né? Ele já está no passado. Ele dita que a frase está no passado, sem precisar que o verbo da frase, o verbo principal, ele esteja com ed no final. Nesse caso, ele não vai levar. O mesmo vai acontecer aqui na interrogativa negativa. Did not, ou então did not. A frase é interrogativa negativa porque ela diz aqui, ó, você não jogou
Você não jogou, play significa jogar ou tocar. Você não jogou, você não tocou, né? Então, observe, você não jogou ou tocou, veja que é uma pergunta, só que ela tem um não dentro. E isso quem faz é o did. Did not you play? Né? Você não jogou, você não tocou, né? Então, você não jogou cartas. Did you play cards? Did not you play violin? Então, você não tocou violino, você não tocava violino, ok? Então, observe que essa é a tabela com a formação do Simple Past com verbos regulares. Bom, nós temos algumas formas que precisamos ver: afirmativa, negativa, interrogativa. Isso nós já vimos cá na tabela. A tabela especificou bem porque ela arma tudo que nós vamos ver agora. Ela dá a estrutura do que nós vamos ver agora. Então eu vou pegar só os exemplos na forma afirmativa aqui, ó. I was in Japan last year. Então eu estou dizendo que eu estava no Japão, ó, no ano passado. Então veja, o verbo to be no passado, was, né? E a expressão temporal ano passado. Então eu vou só citando aí o primeiro exemplo para fundamentar, na realidade não é nem fundamentar, é para fixar o que nós já vimos na tabela. Simple Past, forma negativa. Olha o exemplo: we did not do our homework last night. Então nós não fizemos nosso exercício, nossa atividade de casa na noite passada. Então, aqui você está vendo did not na forma negativa, dizendo que ó, o fazer, o não fazer, nós não fizemos nossa atividade de casa, homework, nossa, é um pronome possessivo, nossa, né, do plural, né, nossa atividade de casa na noite passada, né? Nós já vimos na tabela isso, destrinchamos. Aqui a forma interrogativa, então o did vai tornar o do passado. Ó, did we do our homework last night? Então, nós fizemos, ó, did do. Did we do our homework last night? Nós fizemos a nossa atividade de casa a noite passada. É alguém que se esqueceu e perguntou a outra pessoa que ia também fazer. Então, did we do our homework last night? Nós não fizemos a nossa atividade de casa a noite passada. Então, observe bem que a forma interrogativa, ela vai fazer o verbo que não tem nenhuma indicação, ele não tem nenhuma indicação de passado, mas o did torna ele passado. E aqui, para a gente fechar, a forma interrogativa negativa. Nós vimos como é: did not we do our homework last night? Então você veja que a mesma coisa acontece, que como nós vimos veja que aqui não é negativa, é só interrogativa. Só que essa frase de cá, essa forma de cá, ela é uma negativa interrogativa. Did not we do our homework last night? Nós não fizemos a nossa atividade de casa na noite passada. Então é alguém com uma dúvida, não é? Uma interrogativa negativa. Nós não fizemos, né? A anterior era: nós fizemos a nossa atividade de casa na noite passada, é uma pergunta simples. Mas essa aqui é uma pergunta negativa. Nós não fizemos a nossa atividade de casa na noite passada. Did we do our homework last night? Então, forma interrogativa negativa. Aqui nós temos alguns anexos, que são o simple past dos verbos be, have e do, e o simple past dos verbos irregulares, to go, to give e to come. Aqui ficou acentuado, mas é e to come. Você vai dar uma olhada como fica, né? Com quais o passado desses verbos, be, have, do,
como é que ele fica para você utilizar com os respectivos sujeitos, os personal pronouns, né? Aqui uma tabela do simple past, dos verbos irregulares do que eu falei, to go, to give, to come. Exemplos aqui, traduzam essas frases. Vocês têm tempo de sobra para fazer isso, tá? E end of chat. Fim de papo. Espero que você tenha compreendido, né, os conceitos passados aqui. Vocês vão ter que aplicá-los nos exercícios que vocês receberão. No mais, see you next class. Goodbye.